Oi, gente, voltamos com mais um vídeo no nosso canal, Concurseiros Online. Vai aí embaixo, inscreva-se no nosso canal, deixa o seu like, ative as nossas notificações para que você não possa perder nenhum vídeo, tá bom? Aí embaixo também, na descrição deste vídeo, você vai encontrar vários links, onde nós temos nosso grupo de WhatsApp, nosso grupo do Telegram. Temos o nosso Instagram, temos o link da nossa mentoria também. Se você está estudando para concurso, não sabe por onde começar, está perdido, pois a mentoria Concurseiros Online, ela pode te ajudar. Nos procure aí embaixo, entre em contato que a gente pode ajudar vocês, tá certo? Hoje nós vamos estudar a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional. Essa lei, ela cai em todas as provas de concurso público na área da educação. É a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996. A LDB, Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional. Então, vamos lá. A gente vai começar com o título 1 da Educação. Artigo 1º. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Então, a gente vê que essa lei ela abrange muita coisa, ela abrange os processos formativos. Esses processos eles vão se desenvolver na vida familiar, ele vai se desenvolver na convivência humana, ele também vai se desenvolver no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais, na organização da sociedade civil e nas manifestações culturais. Então, a educação, ela abrange todos os processos formativos, ela vai estar em todos os lugares, certo? Parágrafo 1º. Esta lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Então, gente, cuidado com essa palavrinha que eu circulei, predominantemente, certo? Porque as provas de concurso, elas costumam trocar essa palavrinha por preferencialmente. Então, cuidado. Essa lei, ela disciplina a educação escolar, que ela vai se desenvolver predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Quem aqui lembra qual é a educação escolar? Gente, a educação escolar é a educação básica e a educação superior, certo? Lembra que ela se divide em 2 níveis? Eu tenho aqui um vídeo no canal, você pode procurar aí, certo? A composição da educação. E aí você vai ver que ela se divide em 2 níveis. O nome já está dizendo nível. Se eu tenho nível, eu vou ter 2 sílabas. Se eu tenho 2 sílabas, eu tenho 2 níveis, que é a educação básica e a educação superior. A educação escolar ela é dividida em educação básica e educação superior. Parágrafo 2º. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Aquilo que eu falei nos vídeos para vocês, ó. A educação ela deverá vincular-se tanto ao mundo do trabalho como também à prática social. Título 2. Dos princípios e fins da educação nacional. Artigo 2º. A educação, dever da família e do Estado. De quem é o dever da educação? Ó? A família e o Estado. Inspirada nos princípios de liberdade, nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade, vamos ver a finalidade da educação. O pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, ó, a educação é dever da família e do Estado e ela tem como finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Vamos para o artigo 3º. Essa parte da lei, gente, artigo 1º, 2º e 3º, eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa primeira parte da lei, pois ela cai demais nas provas de concurso público, tá? Então, vamos lá. Artigo 3º. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Então, a gente vai ver quais são os princípios da educação. Inciso 1º. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Então, eu tenho que dar igualdade de condições para que essa criança ela tenha acesso e também ela permaneça na escola. Inciso 2º. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Então, ó, devemos ter liberdade de aprender, liberdade de ensinar, de pesquisar, divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber.
Inciso 3. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Então, a gente deve ter pluralismo de ideias e também concepções pedagógicas. Inciso 4. Respeito à liberdade e apreço à tolerância. Então, a gente deve ter respeito à liberdade e também deve ter apreço à tolerância. Inciso 5. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Então, deve coexistir tanto instituições públicas quanto também instituições privadas. Inciso 6. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Então, o ensino público, ele deve ser gratuito em estabelecimentos oficiais. Inciso 7. Valorização do profissional da educação escolar. Então, profissional da educação escolar. Qual é a educação escolar que eu falei para vocês? É a educação básica e a educação superior. Ele deve ser valorizado. Inciso 8. Gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação dos respectivos estados e municípios e do Distrito Federal. Observe que aqui já foi uma alteração de 2023. Então, as escolas hoje, elas devem trabalhar de acordo com a gestão democrática. Então, a gestão democrática do ensino público na forma da lei. Gente, por que eu não falo gestão democrática do ensino privado? Você acha mesmo que um dono de escola, ele vai dar poder para os funcionários para decidir o que fazer com a sua escola? Por isso que a gestão democrática, ela é vista onde? No ensino público, certo? Então, cuidado com essas alteraçõezinhas aqui, principalmente as de 2023, que as bancas, elas costumam colocar essas novas alterações, tá certo? Inciso 9, garantia de padrão de qualidade. Então, a escola ela deve ter um mínimo de padrão de qualidade. 10, valorização da experiência extraescolar. Então, eu tenho que valorizar aquilo que o meu aluno traz de casa. 11. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Então, eu tenho que vincular essa educação escolar, tanto com o trabalho, como também com as práticas sociais. 12. Consideração com a diversidade étnico-racial. Então, tenho que ter consideração com essa diversidade étnico-racial. Foi incluído pela lei de 2013. Então, cuidado com essas alteraçõezinhas. Garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. Então, aqui, ele vai dar a garantia que todos possam aprender ao longo de sua vida. Se eu tenho uma pessoa de idade, ela pode estudar? Claro que ela pode, porque a minha lei de diretriz e base da educação nacional, ela vem garantir esse direito à educação ao longo da vida da pessoa. Então, você tem direito à educação ao longo da tua vida, não importa a idade que você tem. Respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva. Essa lei ela foi incluída agora em 2021. E aí eu vou ter o respeito à diversidade humana, a linguística, a cultural, a identitária das pessoas surdas, surdo-cegas e também com deficiência auditiva. Então, essa lei vem trazendo para nós 14 princípios. Cuidado com esses princípios. Se você puder voltar ao vídeo e rever novamente do artigo 1 ao artigo 3º, eu aconselho que vocês façam isso, pois cai demais nas provas de concurso público, tá certo? Título 3, do direito à educação e do dever de educar. Artigo 4º. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de... Qual é o dever do Estado? Inciso 1º. Educação básica, obrigatória, gratuita, dos 4 aos 17 anos de idade. Então, essa é a educação. Educação básica é a educação que começa aos 4 anos de idade e termina aos 17 anos de idade. Então, essa educação, ela deve ser obrigatória e gratuita, certo?
Educação básica, obrigatória e gratuita, inicia com 4 anos de idade e termina com 17 anos de idade. E aí as bancas, o que elas fazem? Elas trazem uma pegadinha. Ela fala que essa educação básica, ela é obrigatória, iniciando-se na creche. Gente, cuidado. A creche, ela não é obrigatória, certo? A obrigatoriedade, ela inicia na pré-escola, que vai dos 4 aos 17 anos de idade. Obrigatória e gratuita. Creche é obrigatória? Não. Mas ela é gratuita? Sim. Cuidado. Então, vamos lá, ó. Inciso 1º, educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, organizada da seguinte forma. Vamos ver como é que a educação básica obrigatória e gratuita ela está organizada. Na pré-escola, que é 4 e 5 anos. E aí eu tenho o ensino fundamental, que ele inicia aos 6 anos e termina aos 14 anos. E aí eu tenho o ensino médio, que ele vai 15, 16 e 17 anos, certo? Repetindo, pré-escola, 4 e 5 anos. Ensino fundamental, inicia com 6 anos e termina com 14. Ensino médio, 15, 16 e 17. E aí eu vou ter a obrigatoriedade da educação básica gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, passando pela pré-escola, pelo ensino fundamental e pelo ensino médio. Entendido? Se você entendeu, deixe seu like aí embaixo para que eu possa saber que você entendeu. Inciso 2º. Educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade. Jane, isso aqui está correto? Tá, gente. Por que está correto? Porque a educação infantil, ela vai desde a creche até a pré-escola. E ela termina aos 5 anos de idade. Então, está corretíssimo. 3. Inciso 3. Atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. Cuidado com essa palavrinha, ó. Preferencialmente, onde na rede regular de ensino, não é obrigatoriamente. É preferencialmente. Então, esse atendimento educacional especializado, ele vai ser gratuito aos educandos com deficiência que tenham transtornos globais do desenvolvimento, que tenham altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino, certo? Inciso 4. Acesso público e também gratuito ao ensino fundamental e médio para todos os que não concluíram na idade própria. Eu vou lembrar de que aqui, hein, gente? É já educação de jovens e adultos. Então, o acesso é público, gratuito ao ensino fundamental e ao ensino médio para todos os que não concluíram na idade própria. Inciso 5. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Então, eu vou ter acesso aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa, da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Inciso 6. Oferta de ensino noturno regular, adequando as condições do educando. Eu posso ofertar esse ensino noturno regular de acordo com as necessidades do educando. Oferta do ensino noturno regular, adequada às condições do educando. Inciso 7. Oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola. Então, eu vou ofertar uma educação escolar regular
para os jovens e adultos, com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidade, onde eu vou garantindo-se, quem for trabalhador, as condições de acesso e permanência na escola. Inciso 8. Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Então, eu vou ter o atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica. A educação básica, ela é educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Lembra que eu falei para vocês que ela se divide em 3 etapas? A sílaba etapa se divide em 3. Eu vou lembrar que ela tem 3 etapas: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então, a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, ele vai ter programas suplementares de material didático escolar, de transporte, de alimentação e de assistência à saúde. 9. Padrões mínimos de qualidade do ensino, definidos como a variedade e a quantidade mínima por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, adequando-os à idade e às necessidades específicas de cada estudante, inclusive mediante a provisão de mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos apropriados. Então, eu vou oferecer o quê? O padrão mínimo. Cuidado, gente. Se a prova de vocês colocar padrão máximo de qualidade, não existe padrão máximo, porque é impossível eu ter recursos suficientes para que eu possa oferecer o máximo. A nossa lei, a maioria das vezes, ela vai trazer o quê? Padrões mínimos de qualidade. Eu vou oferecer o mínimo para que esse meu aluno ele possa ter dignidade, ele possa estudar de forma adequada, tá certo? Então, padrões mínimos. Inciso 10. Vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua residência a toda a criança a partir do dia em que completar 4 anos de idade. Gente, isso aqui é muito importante. Eu tenho que ter a vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima da residência da criança, a partir do dia em que ela completar 4 anos de idade. Então, essa vaga é um direito adquirido da criança. Ela tem que ter essa vaga. Se por acaso a escola não tiver essa vaga disponível, aí ela terá que ser encaminhada para uma escola mais próxima da sua casa. Ou se ela for encaminhada por uma escola mais distante, o que vai acontecer? O ente federativo ele vai ter que disponibilizar transporte público para que essa criança possa ser atendida. Ela não pode ficar sem estudar. Tem que ter a vaga. Inciso 11. Alfabetização plena e capacitação gradual para a leitura ao longo da educação básica, como requisitos indispensáveis para a efetivação dos direitos e objetivos de aprendizagem e para o desenvolvimento dos indivíduos. Foi incluída na Lei 2022, alfabetização plena e a capacitação gradual para a leitura ao longo da educação básica. Então, ao longo da educação básica, eu vou ter que ter uma alfabetização plena e a capacitação gradual para a leitura. São requisitos indispensáveis para a efetivação dos direitos e objetivos de aprendizagem para o desenvolvimento dos indivíduos. Inciso 12. Educação digital, também incluído na Lei de 2023. Educação digital com a garantia de conectividade de todas as instituições públicas de educação básica e superior. A internet em alta velocidade, adequada para o uso pedagógico, com o desenvolvimento de competências voltadas ao letramento digital de jovens e adultos. Criação de conteúdos digitais, comunicação e colaboração. Segurança e resolução de problemas. Ah, Gênio, mas na lei tá lindo, mas na prática não funciona dessa forma. A internet da minha escola, ela nem presta. Gente, vou repetir mais uma vez. Na sua prova, você esqueça a sua prática. Esqueça. Ah, gente, tu tá falando aí de alfabetização plena. O menino, ele chega lá no ensino fundamental, ele não sabe de nada. Ele chega
quase no ensino médio sem saber de nada. Gente, vou repetir mais uma vez. Esqueça a prática de vocês. A lei é linda, é. A prática acontece um pouco diferente em alguns municípios, sim. Porém, lá na sua prova, ela não quer saber como é que está a sua prática. Como eu falei para vocês, se vocês ficarem levando a didática, os conhecimentos pedagógicos e a legislação para a sua prática, com certeza você vai errar a questão. Porque ele sempre vai buscar aquilo mais bonito, aquilo que parece ser legal. Então, cuidado. Educação digital com garantia de conectividade de todas as instituições públicas de ensino básico e superior à internet em alta velocidade está na lei. Adequada para o uso pedagógico com o desenvolvimento de competências voltadas ao letramento digital de jovens e adultos, criação de conteúdos digitais, comunicação e colaboração, segurança e resolução de problemas. Então, cuidado com essas alterações de 2022, 2023, porque as bancas adoram cobrar a letra da lei nova, porque muita gente não tem conhecimento, acaba pegando material desatualizado, e aí as bancas adoram fazer essas pegadinhas. Parágrafo único. Para efeito do disposto no inciso 12 do caput deste artigo, as relações entre o ensino e a aprendizagem digital, ensino e aprendizagem digital, deverão prever técnicas, ferramentas e recursos digitais que fortaleçam os papéis de docência e aprendizagem do professor e do aluno e que criem espaço coletivo de mútuo desenvolvimento. Então, a lei de 2023, ela vem falar do ensino e a aprendizagem digital. Artigo 4º-A. É assegurado atendimento educacional durante o período de internação ao aluno da educação básica, internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado, conforme dispuser o poder público em regulamento na esfera de sua competência federativa. Então, é assegurado atendimento educacional. Se esse aluno ele foi internado por algum motivo, certo? Ele está em regime hospitalar ou em regime domiciliar por um tempo prolongado, é direito desse aluno ter acesso à educação básica. E aí, o que ele vai fazer? A escola ela pode prover meios para que esse aluno ele tenha esse acesso, seja por meio da internet, seja disponibilidade de alguma atividade. A escola, junto com a família, irão chegar em um consenso e vai dar acesso para que essa criança ela tenha acesso à educação básica, certo? Artigo 5º. O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outras legalmente constituídas e ainda o Ministério Público assinar o poder público para exigi-lo. Então, o acesso à educação básica, gente, é muito sério. Ela é obrigatória. Ela é um direito público subjetivo. O que isso quer dizer? É um direito adquirido. Ninguém pode tomar esse direito. A vaga tem que existir, tem que dar a vaga. É um direito adquirido. Podendo qualquer pessoa, qualquer cidadão, ou qualquer grupo de cidadão, ou seja, uma associação comunitária, ou uma organização sindical, ou uma entidade de classe, ou outra legalmente constituída, qualquer pessoa, ou também o Ministério Público, pode acionar o poder público e exigir a vaga. Eu quero a vaga. Se um pai chegar e não tiver a vaga, ele pode sim ir ao poder público e exigir: eu quero a vaga do meu filho. A escola não tem a vaga, pois disponibiliza transporte público. O poder público vai disponibilizar transporte público para que essa criança ela possa ter acesso a essa educação obrigatória. Qual é a educação obrigatória? Dos 4 aos 17 anos de idade. É um direito público subjetivo. A vaga tem que ter, não tem desculpa. Parágrafo 1º. O poder público, na esfera de sua competência federativa, deverá. Então, o que é que o poder público deverá?
O poder público ele deverá recensear anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar, bem como jovens e adultos que não concluíram a educação básica. Então, ele deve recensear anualmente as crianças e os adolescentes em idade escolar, também os jovens e adultos que não concluíram a educação básica. O poder público ele deve fazer-lhe a chamada pública. 3. Zelar junto aos pais ou responsável pela frequência à escola. Então, quem vai zelar pela frequência à escola é o poder público. 4. Divulgar a lista de espera por vaga nos estabelecimentos de educação básica e de sua rede, inclusive creches, por ordem de colocação e, sempre que é possível, por unidade escolar, bem como divulgar os critérios para a elaboração da lista. Então, ele deve fazer essa divulgação. Parágrafo 2º. Em todas as esferas administrativas, o poder público assegurará, em primeiro lugar, o acesso ao ensino obrigatório. Então, a primeira coisa que o poder público ele vai se preocupar, ofertar o ensino obrigatório. Ele terminou o ensino obrigatório, já ofertou tudo que ele tinha para ofertar. Ele pode ofertar algo a mais? Pode, mas ele tem que dar prioridade ao ensino obrigatório. Qual o ensino obrigatório? Dos 4 aos 17 anos de idade. Se ele quiser colocar um monte de creche, pode, desde que o ensino obrigatório ele esteja ofertado na forma da lei. Se ele quiser colocar uma faculdade, pode, desde que o ensino obrigatório ele esteja ofertado de maneira adequada, nos termos deste artigo, contemplando em seguida os demais níveis e modalidades de ensino, conforme as prioridades constitucionais e legais. Parágrafo 3º. Qualquer das partes mencionadas no caput deste artigo tem legitimidade para peticionar no Poder Judiciário, na hipótese do parágrafo 2º do artigo 208 da Constituição Federal, sendo gratuita e de rito sumário a ação judicial correspondente. Então, qualquer das partes mencionadas acima pode peticionar no Poder Judiciário. Parágrafo 4º. Comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do ensino obrigatório, se a autoridade competente ela falar, tô nem aí, vão atrás das vagas, pode ir que não vai dar em nada. O que vai acontecer? O que você pode fazer? Comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de responsabilidade. Se por acaso você vai atrás da vaga e a autoridade competente simplesmente fala que não tem vaga, também não disponibiliza uma escola mais próxima, não disponibiliza um transporte público, se você denunciar, ela pode ser imputada por crime de responsabilidade. E aí vai ter que ser comprovada a negligência da autoridade competente. Sendo comprovada, com certeza ela poderá ser imputada por crime de responsabilidade. Parágrafo 5º. Para garantir o cumprimento da obrigatoriedade de ensino, o poder público criará formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, independentemente da escolarização anterior. Então, para garantir o cumprimento da obrigatoriedade deste ensino, o poder público criará formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, independentemente da escolarização anterior. Artigo 6º. É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças da educação básica a partir dos 4 anos de idade. Então, gente, o dever, como vocês podem ver na lei, ele não traz só para o Estado, não. Ele também traz dever dos pais. Qual é o dever dos pais, o responsável? Efetuar a matrícula da criança na educação básica a partir dos 4 anos de idade. Então, é dever, tem que matricular. A criança não pode ficar fora da escola a partir dos 4 anos de idade. Artigo 7º. O ensino é livre à iniciativa privada, atendida às seguintes condições. Então, vamos ver qual o ensino que é livre em relação à iniciativa privada.
cumprimento das normas gerais da educação nacional e do respectivo sistema de ensino. Autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo poder público. Então, o poder público ele tem que autorizar o funcionamento dessa instituição. Capacidade de autofinanciamento, ressalvado o previsto no artigo 203 da Constituição Federal. Artigo 7º-A. Ao aluno regularmente matriculado em instituições de ensino pública ou privada de qualquer nível, é assegurado o exercício da liberdade de consciência e de crença, o direito de, mediante prévio e motivado requerimento, ausentar-se de provas ou de aulas marcadas para dia em que, segundo os preceitos de sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades. Então, se a escola marcou uma prova, alguma atividade, no dia que aquele aluno, devido a seus preceitos religiosos, ele não pode ir para a escola, então, segundo os preceitos da sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades, devendo lhes atribuir, a critério da instituição e sem custo para o aluno, uma das seguintes prestações alternativas nos termos do inciso 8 do caput do artigo 5º da Constituição Federal. Então, a escola marcou algo no dia que aquele aluno, devido à sua religião, ele não pode ir para a escola. Vamos ver o que a escola pode fazer para resolver esse problema. Esse aluno ele não pode ser prejudicado, gente. Vamos lá. Prova ou aula de reposição, conforme o caso, a ser realizada em data alternativa no turno de estudo do aluno ou em outro horário agendado com a sua anuência expressa. Então, ele pode fazer uma prova ou uma aula de reposição. Outra coisa, trabalho escrito ou outra modalidade de atividade de pesquisa com tema, objetivo e data de entrega definido pela instituição de ensino. Ele também pode fazer um trabalho escrito ou outra forma de atividade. Parágrafo 1º. A prestação alternativa deverá observar os parâmetros curriculares e o plano de aula do dia da ausência do aluno. Então, a escola, a prestação de serviço alternativa, ela vai observar o plano de aula do dia da ausência daquele aluno, para que ele não perca o conteúdo daquele dia. Parágrafo 2º. O cumprimento das formas de prestação alternativa de que trata este artigo substituirá a obrigação original para todos os efeitos, inclusive regularização do registro de frequência. Então, esse cumprimento dessas formas de prestação de serviço alternativa, gente, ela vai substituir a obrigação original. Esse aluno ele não vai ser penalizado, certo? Inclusive, regularização do registro de frequência, inclusive registrar a frequência. Parágrafo 3º. As instituições de ensino implementarão progressivamente, no prazo de 2 anos, as providências e adaptações necessárias à adequação de seu funcionamento às medidas previstas neste artigo, incluído pela Lei de 2019. Parágrafo 4º. O disposto neste artigo não se aplica ao ensino militar, a que se refere o artigo 83 desta lei. Por que, gente, que não se aplica ao ensino militar? Porque o ensino militar, ele tem leis próprias. Ele não é regido pela LDB, ele tem a sua lei própria, certo? Então, por isso que não se aplica ao ensino militar. Então, é isso, meus amores. Vou parar o nosso vídeo por aqui, senão ele vai ficar muito extenso, certo? Na próxima aula, a gente vai dar continuidade no título 4 da Organização da Educação Nacional. Não esqueça de inscrever-se no nosso canal, deixar o seu like, ativar as nossas notificações, pois toda vez que postarmos um vídeo novo, você será avisado. Compartilhe esse vídeo com seus amigos para que outras pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo. Se você gostou do nosso vídeo, quer estudar para concurso, não sabe por onde começar, você vai embaixo na descrição do nosso vídeo, você vai procurar Mentoria Concurseiros Online, clique lá, entre em contato conosco que nós podemos lhe ajudar. Quer entrar no nosso grupo de WhatsApp, de Telegram, aí embaixo também na descrição do vídeo tem o link para vocês, tá bom? Tchau e até nosso próximo vídeo!